Começa agora mais um programa em pauta e hoje a gente recebe o vereador Carmo Luiz, que é presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Direitos dos Animais na Câmara e também é membro da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, para citar algumas ações dele aqui no Legislativo. Também no primeiro semestre, em março, o vereador propôs e preside agora a Comissão Especial de Estudos da Regularização Fundiária em Campinas. E a gente começa cumprimentando ele já com esse assunto também. Seja bem-vindo, vereador. Obrigado, Gabi. Obrigado a você que nos assiste através da TV Câmara. É um prazer estarmos aqui mais uma vez e poder, nesses momentos, nesses 15 minutos que vocês nos proporcionam, apresentar à cidade de Campinas os trabalhos que nós estamos desenvolvendo e especialmente hoje, como nós iremos tratar de regularização fundiária, que é um dos assuntos fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade. É isso mesmo, como a gente disse, vamos começar com regularização fundiária. A cidade tem muitas áreas irregulares, são pelo menos 200 áreas, né? Que tipo de estudo a comissão tem feito? Quais são as ações dessa comissão? Gabi, nós temos acompanhado o processo de regularização fundiária na cidade de Campinas há muitos anos. Há 20 anos nós já militamos como líder de comunidade e sabemos dos déficits da cidade de Campinas. Como você disse, são mais de 200 núcleos hoje que nós somos em 433 bairros, mas quase metade desses bairros da nossa cidade estão em condição irregular. E essa irregularidade, ela causa uma série de problemas, mas a grande quantidade, Gabi, de áreas irregulares que se desenvolveram na nossa cidade foi a partir da década de 80. Infelizmente, uma posição social do nosso país, uma posição social talvez do Estado e do próprio município, aceitou que muitas ações no sentido de ocupações de forma irregular se desenvolvessem na cidade. Então hoje Campinas é uma das cidades que infelizmente nós tivemos aí uma pesquisa da Unicamp, um grupo de trabalhadores que fizeram uma pesquisa muito grande e demonstraram que a cidade de Campinas é uma das cidades mais irregulares. E como nós já temos acompanhado esse processo há muito tempo, existia uma comissão na Câmara Municipal que tratava desse assunto, só que nós não tínhamos respaldo jurídico. E houve um decreto no finalzinho do ano de 2016 do presidente, o presidente agora atual, Michel Temer, que se tornou lei a partir de agora, do ano de 2017, e nós, tendo visto todo o trabalho que vem sendo desenvolvido, redeterminamos uma nova comissão de regularização fundiária no Legislativo, onde fazem parte eu, a vereadora Mariana Conte, o vereador Edson Ribeiro, o Tico Costa e o vereador Paulo Haddad. São grandes vereadores que têm nos ajudado e nos acompanhado, e nós, com esta comissão, começaremos, a partir do dia 8 de agosto, será a nossa primeira audiência pública, começaremos a fazer um debate muito sério na cidade de Campinas, que eu tenho certeza que trará grandes resultados, não apenas para as áreas a serem regularizadas, mas uma coisa que é fundamental para todos nós que vivemos nessa cidade e na região metropolitana: a qualidade do IDH da nossa cidade. E a regularização fundiária, a qualidade dentro dos núcleos e bairros, faz com que este IDH suba e nós tenhamos uma melhor qualidade de vida. Inclusive, a Prefeitura já até começou um processo de regularização fundiária pela cidade, começou ali encaminhando para o cartório a regularização do Parque Shalom, que fica na região sul da cidade, né, ali perto do bairro Boa Vista, e também algumas áreas do distrito do Campo Grande. E também falando desse assunto de regularização fundiária, o senhor também protocolou um projeto de lei complementar para instituir o Programa de Regularização Fundiária do município de Campinas, que seria o chamado Programa Minha Casa Legal. Minha Casa Legal. Este projeto estabelece aí que a Prefeitura regularize núcleos de baixa renda, e também o que é interessante nesse projeto é que existe artigos que prevêem aí o incentivo à geração de renda para essa comunidade também se integrar, desde que receba o título de posse e comece a viver realmente pagando impostos e gerando renda, enfim, vivendo como deve ser, né, na cidade. O que acontece, o nosso projeto é justamente tudo isso que você falou. O nosso projeto, ele tem como objetivo fazer com que o executivo cumpra a sua função.
Porque até ontem, até antes desse decreto, hoje nesta nova lei, o executivo muitas vezes ele tinha muito vontade de fazê-lo. Existiam os técnicos que trabalhavam, só que eles barravam nos problemas jurídicos, ou seja, a burocracia jurídica, ou seja, a lei estava acima do cidadão. O valor cidadão, ou seja, a dignidade da pessoa humana, ela estava em segundo plano, sendo que, na verdade, ela deveria ser primeiro plano. O decreto que se transformou em lei e que determina esta regularização faz com que cumpra-se uma série de funções que antes o executivo não tinha autoridade para fazê-lo, como você usou o caso do Parque Shalom. O Parque Shalom era uma área que já tinha sido acertado com os proprietários, já existia um levantamento plano e altimétrico do local, já existia um acordo entre todas as partes, o que era necessário apenas a parte jurídica do registro, de mandar a registro e dar o bem, ou seja, registrar o bem àqueles que têm o direito de que seja registrado. Hoje, o projeto Minha Casa Legal de Regularização Fundiária, ela faz exatamente isso. É pedir, ou seja, determinar meios, caminhos ou pontos de chegada para que o executivo cumpra a sua função. Nós sabemos que muitas vezes existe o desejo de alguns governantes ou de alguns grupos ou de um determinado secretário fazer um grande trabalho, fazer um trabalho voltado para a regularização fundiária, mas isso não existia a obrigação, a obrigatoriedade, ou seja, não existia a responsabilidade. Então hoje não, hoje a lei determina quais são as funções do executivo, o executivo deve cumprir as suas funções e nós, como cidadãos, e nós, legislativo, representantes desses cidadãos, temos a obrigação de invocar a lei e exigir que ela seja colocada realmente em prática, porque é o único caminho. E é importante ressaltar, esta nova lei, não a lei que nós estamos propondo, mas a lei federal, a nossa lei, o que ela propõe é regulamentar. Uma coisa, nós estivemos com o secretário de Educação, que é um grande jurista e muito bem, com uma grande estrutura de formação e informação a respeito de regularização fundiária, e uma das falas que nós tínhamos era o seguinte: o cidadão ele vive na federação, dentro do estado, mas o seu cotidiano é no município e no bairro. Então, a necessidade de que seja feito algo voltado para o cidadão dentro do ambiente em que ele vive. Então, nós precisamos desmistificar, tirar todos esses paradigmas de lei, todas as coisas que existem, trazer para a realidade aonde o cidadão vive, naquela favela, naquele núcleo, o que existe de fato e fazer com que a dignidade chegue. Então, o nosso projeto de lei ele tem esta função de determinar as linhas mestras necessárias para que seja atingido e, ao determinar as linhas mestras, não depender da vontade do governo, da vontade do secretário, não, que seja uma linha que como determinação municipal dos seus moradores, determinada pelos moradores daquela cidade, que siga a linha no sentido de manter a regularização fundiária e como uma meta fundamental, e nós trabalharmos também no sentido de não deixar que haja novas ocupações, que todos determinar uma cidade de futuro, onde nós possamos atender aqueles que realmente precisam de casas, sem deixar que aconteça o que aconteceu na década de 80, o que causou, o que determinou uma queda muito grande na qualidade de vida dos cidadãos campineiros. A gente pode dizer, vereador, aliás, para quem está acompanhando a gente em casa, se você quer saber como está a tramitação desse projeto, é só entrar no site campinas.sp.leg.br. Lá no nosso sistema você acompanha passo a passo a tramitação de cada projeto de lei. Agora a gente pode dizer então que este projeto, ele atende esta legislação federal, ele vem ao encontro dessa legislação federal? Sim, na verdade nós estamos com um problema aqui na Câmara. Existe uma visão por parte de um grupo, de uma comissão, na verdade, que é a Comissão de Legalidade, que entende o que nós estamos fazendo não tem necessidade em função de termos a lei federal. Eu gostaria só de aproveitar o momento, é importante ressaltar, a lei federal, ela dá as diretrizes básicas da lei, ou seja, a nível nacional ela determina o que deve acontecer.
E aí, aquilo que nós estamos falando desse grande jurista, que é o Naline, que estará conosco numa audiência pública, que eu aproveito a convidá-lo para participar aqui na Câmara Municipal às 14 horas, e onde nós tratamos exatamente desse ponto. A lei federal determina as diretrizes básicas para o Estado, para a federação. A nossa lei determina as diretrizes básicas para o município. Então, o nosso objetivo é as peculiaridades de cada região, as necessidades específicas das comunidades, os meios que nós vamos usar, os caminhos que o governo deve fazer para proporcionar uma qualidade de vida aos cidadãos, porque quando nós trazemos a regularização para uma região, nós temos uma série de fatores que influenciam. O menor poder do poder paralelo, uma menor qualidade ao cidadão, porque o Estado começa a chegar. O Estado começa a chegar com policiais, o Estado começa a chegar com iluminação pública, o Estado começa a chegar com educação, o Estado começa a chegar com alguma estrutura física ou algum tipo de serviços. Então, quando nós tiramos aquele grupo de pessoas de uma irregularidade, nós já determinamos vários caminhos para essa pessoa. Muitas vezes a pessoa não consegue declarar endereço. Ela não consegue declarar, eu moro na rua tal, número tal, ela não consegue. E aí ela não recebe correspondência, cria uma série de problemas. Ela não consegue existir. Ou seja, ela precisa de existir para marcar uma consulta médica, ela precisa de existir para marcar uma entrevista num trabalho. Se você, por exemplo, quantas vezes nós temos visto e ajudado pessoas que muitas vezes representam ou precisam receber perfumes e ela não tem como receber na sua casa, ou seja, a vida dela é tolhida em função da não organização social, da não regularização. Então a nossa lei ela vem de encontro neste ponto. O que nós queremos determinar são as peculiaridades da cidade. Existem pontos e cada ponto é diferente um do outro. E muitas vezes, e em sua grande maioria, nós conseguimos resolver uma grande quantidade de problemas sem dar bola para os outros. E a lei permite isso hoje. Ou seja, vamos resolver o que é possível resolver. E depois a sequência de solução, ela é dada por si só, por outros órgãos, por outros meios, por levantamentos planialtimétricos. Mas o mais importante é que o povo compreenda que esta lei te dá a garantia de que você possa registrar o seu imóvel. E para que isso possa acontecer, é pleitear. E o que a nossa lei vem fazer é exatamente isso. É fazer com que a lei federal seja cumprida na nossa cidade através da Secretaria de Habitação, que vem fazendo um grande trabalho. Esse desejo que nós falamos, nós temos tido... Temos percebido isso nesta gestão. Então, se isto continuar da forma como está se encaminhando e esta lei for mantida, teremos em alguns anos, talvez em uma década, uma das cidades mais regulares, mudando o caminho e a trajetória que nós estamos percorrendo nesse momento. Bom, no programa Em Pauta de hoje a gente conversou então com o vereador Carmo Luiz sobre regularização fundiária. Você aí de casa já sabe, o nosso programa ele tenta traduzir as ações do Legislativo para vocês. Se você quer acompanhar mais edições do programa, é só entrar no youtube.com/TV Câmara Campinas. Muito obrigada pela sua presença, viu, vereador? Obrigado a você pelo carinho, mais uma vez, tá? E é muito importante para nós estarmos aqui. E obrigado a você também que nos assistiu. E mais uma vez, aproveitar e convidá-lo para participar desta grande audiência pública. Teremos grandes nomes, pessoas que poderão orientar, tirar as suas dúvidas. Muitas vezes você já vive há muitos anos em áreas irregulares, você que é líder de comunidade. Participe no dia 8 de agosto, às 14 horas. Teremos grandes nomes, entre eles pessoas de peso, como o nosso secretário de Educação, Naline, e que teremos também aqui o secretário local, o nosso secretário de Habitação, que fará também trará importantes informações, além do Rubens Góes, e teremos também outros nomes que poderão expor e tirar as dúvidas dos cidadãos. Então estão todos convidados, dia 8 de agosto, às 14 horas, aqui na Câmara Municipal. E muito obrigado a você mais uma vez. Tá certo. Obrigada, vereadora. A gente fica por aqui e até a próxima.